Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E eu vou fazer uma ressalva antes da gente começar, que não estava no script, mas hoje é dia 19 de dezembro, o que significa que ontem foi dia 18 de dezembro, que é o dia do mergulhador. Uau, dia do mergulhador, parabéns! É claro que esse episódio só está indo ao ar muito depois dessa data. Aliás, a Angela fez os posts de dia do mergulhador, então... É verdade. Mas bom... só queria fazer essa ressalva. Mas esse episódio muito provavelmente está indo ao ar em março, porque a gente vai falar sobre mais uma festa judaica que vem aí no calendário, que é a festa de Purim, que acontece agora no começo do ano. É a primeira festa, né, Theo, do ano, assim. Festa mais ou menos grande né? Em geral, um mês antes você tem Tu B'Shvat, que é o Ano Novo das Árvores, mas não é uma festa com grandes comemorações. Mesmo as práticas da festa são práticas mais recentes e tudo mais, e as mais antigas datam da Idade Medieval e é um seder tranquilo, nada muito cheio de simbologias e tudo mais, como são as outras festas e como é a festa de Purim. Purim ou Purim é sempre o grande problema. Do ponto de vista linguístico, purista, seria Purim, mas a hegemonia Ashkenazi venceu. E como Ashkenazim pronunciam as coisas como paroxítona, então virou Purim. E eu tava doido para chegar em Israel, as pessoas vão falar Purim, finalmente. Não, todo mundo fala Purim. Todo mundo fala Purim, não importa se você é sefaradi, ashkenazi, judeu de país árabe, não importa, todo mundo aqui fala Purim. Então eu tô me rendendo e falando Purim porque, afinal de contas, eu quero ter amigos, né? Quando você fala certo, não necessariamente você tem amigos, então... Às vezes a chance é de não ter, né? Né? Muito bem. A festa de Purim, como algumas outras festas que a gente já comentou por aqui, por exemplo, a festa de Hanukkah, elas são festas que não têm menção na Torá, né, nos 5 primeiros livros ali no Pentateuco. Mas, como a maioria das festas judaicas, ela pode ser resumida naquela tríade do tentaram nos matar, não conseguimos, então nós vamos comer. Basicamente isso. Com uma diferença em relação a Hanukkah, que Hanukkah não está na Torá do ponto de vista Torá, 5 livros, e nem no Tanar. Ela não aparece de jeito nenhum. Enquanto Esther é um livro que se encontra no Tanar, né? Verdade, Esther na Bíblia é um hebraica, livro do Tanar, é um dos livros do Tanar. Então, quer conhecer a história por trás de Purim, é só ler o livro de Esther, que tem algumas curiosidades no livro de Esther, mas a gente vai falar daqui a pouco. Né? E falando em tentaram nos matar, não conseguiram, vamos comer, eu fico sempre feliz quando tem newsletter de festa pra mandar, que é fácil de achar a receita que vai na newsletter, que toda festa sempre tem um prato característico, né? Então, esse de Purim aí a gente já sabe o que vai mandar, vamos falar do que é essa comida um pouco mais pra frente no episódio também. Mas eu acho que a grande importância dessa festa, na verdade, ela tá no fato de que esse é o primeiro caso de antissemitismo, ou talvez antijudaísmo, né, Theo, como a gente estava discutindo outro dia, e acho que vai rolar um episódio aí sobre a diferença entre antissemitismo e antijudaísmo, mas esse é o primeiro caso de antissemitismo que a gente tem registrado mesmo, assim, no sentido de estar no papel, porque tem muita gente que acha que o antissemitismo foi um, entre aspas, né, fenômeno da Segunda Guerra Mundial ali da Europa dos anos dos 1930, 1940, mas na verdade não, né? Esse, entre aspas, fenômeno do antissemitismo é algo que vem acontecendo e com a gente há muito tempo, né? Essa história, por exemplo, data da Pérsia Antiga. Exato. Por volta do século IV ou V antes da Era Comum. O que a gente sabe, na verdade, é que enquanto festa, em lembrança desses períodos, a comunidade judaica da região da Pérsia já comemorou esse grande salvamento, digamos assim, que conta a história de Purim, já no ano seguinte. Já foi comemorado. Então, quer dizer, século V mesmo, 5 séculos antes de Jesus, vamos falar assim, as pessoas, os judeus da Babilônia, os judeus da Pérsia e Babilônia aqui a gente vai usar, enquanto o espaço geográfico é a mesma coisa, né? Naquele período o império é persa, mas o espaço geográfico é ali a Mesopotâmia, o mesmo espaço da Babilônia, o mesmo espaço da história de Abraham, né? É o Iraque
dos dias de hoje, Irã e Iraque. Quer dizer, ela não era uma festa tão difundida assim, as pessoas na Judéia, provavelmente, não comemoravam essa festa, sei lá, na época ali do Segundo Templo, ou nas épocas de Jesus, por exemplo, não. Mas os judeus da Pérsia, os judeus ali da região do Irã, já comemoravam essa festa. A gente não tem como precisar se esses acontecimentos relatados no livro de Esther são realmente históricos. Existe o registro, o livro é escrito um pouco depois, pelo que parece, das histórias terem acontecido, mas existe todo um pano de fundo que dá conta de pessoas reais, quer dizer, o rei Ahasverosh, que tinha outro nome, Ahasverosh vira Ahasveros, que vira Ahasueros, que vira Assueros em grego, né? E aí vira Assuero na tradução bíblica. Outros identificaram esse rei como Xerxes, o Xerxes II da Pérsia. Então existe uma possibilidade aí de que essas histórias, ou parte dela, ou pelo menos o pano de fundo dela, é um pano de fundo de um espaço geográfico real, de uma história real que tenha acontecido. De todo modo, mesmo que a história não tivesse acontecido dessa forma que está relatada no livro de Esther, a pergunta que fica é: por que alguém escreveria uma história falando sobre essas coisas, falando que existia um primeiro-ministro do rei desejoso de acabar com a vida de todos os judeus da Pérsia? De onde eles tirariam isso? Por que eu vou inventar? Eu invento uma história onde eu sou o perseguido e queriam me matar completamente. Não faz sentido, quer dizer, deve existir com certeza um pano de fundo aí que justifica a escrita da história e que, portanto, deve ter havido, sim, uma grande perseguição nesse sentido. Tem toda essa discussão aí que a Angela estava falando, se é antissemitismo, não é, e tudo mais. A gente vai ter um episódio, ou já teve, a gente não sabe, sobre antissemitismo em geral. Existem aqueles que vão defender que antissemitismo é um fenômeno mais moderno, no sentido que ele carrega questões raciais, ele leva em considerações questões raciais do povo judeu. E outros vão dizer, não, o fenômeno é exatamente o mesmo, ele só ganha novas formas. Então, o mesmo fenômeno que existia na Inquisição, que perseguia o judeu, não era uma questão racial, era religiosa. O cara se converteu ao cristianismo e abandonou completamente o judaísmo, tudo bem, tá tudo tranquilo. Se ele continuou judaizando, aí ele é processado pela Inquisição, aí ele é um herege, ele pode ir pra fogueira e assim por diante. Mas o fenômeno, no final das contas, é o mesmo. Eu só mudo o foco da prática religiosa da pessoa agora para um foco que eu falo, existe um povo todo que eu odeio e precisa ser exterminado e assim por diante. Nesse sentido tem muita discussão. Eu gosto de usar o termo judeofobia, embora ele seja anacrônico também, ou anti-judaísmo, no sentido de aversão ao que é judaico. E isso já remonta a muito tempo, e como a gente vê mesmo pelo pano de fundo aí do livro de Esther, 2.500 anos pelo menos dessa judeofobia, antissemitismo, qual o nome que a gente queira dar. Tem uma outra coisa que é muito importante. Não é só o antissemitismo que aparece no livro de Esther, não é só essa judeofobia, essa aversão ao que é judaico, como também é a primeira vez que é registrado que existiu um intuito deliberado de destruir, através de morte, o povo judeu. Então é a primeira vez que tem um genocídio contra o povo judeu que está registrado, né? Uma tentativa de genocídio, porque como a gente sabe, apesar de muitos terem morrido aí nas batalhas que se travaram aí no livro de Esther, a comunidade como um todo é salva pela ação da rainha Esther e do Mordecai e, portanto, são salvos dessa tentativa de genocídio generalizado. É uma tentativa mal sucedida, né? Eu gosto, eu falei, né, no episódio de Hanukkah que Hanukkah é a minha festa preferida, mas eu acho que Purim é a minha história preferida. Não chega a ser a minha festa preferida, mas é a minha história preferida. Porque tem duas mulheres fundamentais na história de Purim, né? E acho que talvez seja o primeiro registro de feminismo que temos aí no Tanar. Eu não sei se o primeiro, porque a gente tem, por exemplo, Débora e tudo mais, mas é fato que a gente tem poucas mulheres registradas
chamadas pelo nome no Tanar. Tem as matriarcas, obviamente, Sara, Rivka, Rachel e Leia são fundamentais. Na história de Moshe aparece o nome das duas parteiras, tem a esposa de Moshe, mas mesmo quando aparecem nomes das mulheres, pouco se sabe sobre a vida dessas mulheres e poucas são as ações delas. No caso de Débora, você tem uma ação muito forte, né? Ela é uma das juízas do povo judeu e assim por diante. Então, a história tem carne, vamos dizer assim, né? Tem onde você agarrar, pegar e falar, olha, aqui tem uma história. Talvez para os nossos ouvintes veganos a gente possa dizer que a história tem substância. Tem substância, a história tem substância, a história tem substância. E existem outras figuras aqui e ali. Agora, realmente, um livro inteiro dedicado a uma história e um livro inteiro no Tanar com o nome de mulher, isso é totalmente, é uma das curiosidades do livro de Esther, né? É o único livro com o nome de mulher. Quer dizer, se você estiver olhando aí na sua Bíblia e for uma Bíblia de tradução cristã, vai ter o livro de Judite, mas o livro de Judite não faz parte do cânon judaico, faz parte do cânon católico apenas, também não faz parte do cânon protestante. Mas é uma das grandes curiosidades aí do livro de Esther. Único não, porque também tem o livro de Ruth. É também outra personagem que é muito interessante, porque o livro inteiro gira em torno dela e das ações dela e não das figuras masculinas. As figuras masculinas estão presentes na história, mas elas não são as grandes figuras ativas da história. O centro da história, o personagem principal é a própria Ruth. No caso de Esther também, ela acaba sendo a personagem principal, embora o primeiro personagem aqui do povo judeu que apareça seja justamente o tio dela, ou primo, a gente não sabe, cada tradição diz uma coisa, mas o tio dela, o Mordecai, que seja primo ou tio, é o cara que tomava conta dela, é o tutor dela. Ela não tinha pai e mãe e ele que tomava conta dela. Então vamos pra história? Vamos pra história. Senta que lá vem a história? Bom, vamos então pra história e depois pra festa, propriamente dito. Com certeza. E essa festa é boa, que essa é a festa que a gente mais bebe. A festa é animada. Esperamos que em março dê pra fazer a festa sem qualquer outra variante de letra grega por aí, né? Vai acabar esse alfabeto grego. Vamos começar a dar vão entrar no alfabeto hebraico, né? Variante Aleph, variante B. Não, pelo amor de Deus. Não fala, não dá ideia. Mas, enfim, a história começa, como a gente falou, né? Então, na Pérsia Antiga, com o rei... Vamos chamar de Assuero, que é mais fácil? Tá bom. mais palatável pro português, né? Começa com o rei Assuero, que não era casado com Esther. Ele era casado com outra mulher. Ele era casado com uma mulher chamada Vasti, possivelmente uma princesa ali da Mesopotâmia, porque os reis da Pérsia iam se casando com princesas de outros reinos para ir incorporando e aumentando o tamanho do império, né? Iam expandindo o território. E ele era casado com essa mulher chamada Vasti. E tem uma festa, né? Tá rolando alguma festa ali no palácio e não sei o quê. E ele manda chamá-la pra ir pra festa. E ela fala, não. O texto, inclusive, é um texto complicado. Eu acho engraçado que a festa virou uma festa tão infantil e tudo mais. O centro é a leitura da Megilá. E ainda bem que leem a Megilá. Megilá é o rolo, né? O rolo de Esther. Leem em hebraico e tudo mais, mas é que ele manda chamar ela. E o texto diz assim... No 7º dia, estando o coração do rei alegre pelo vinho, ou seja, estava bebaço, mandou que os 7 eunucos, não preciso falar o nome deles aqui, que serviam na presença do rei Ahasverosh, introduzissem a presença do rei, no meio do tal do banquete, a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era muito formosa. Então fica uma coisa meio assim, peraí, o que tem a coroa a ver com essa história? Por que ela precisa estar com a coroa para mostrar a formosura? Isso dá a gente entender que ele queria que ela entrasse nua na festa. Só com a coroa, né? Só com a coroa. Essa é a questão. E é uma objetificação da Vasti e ela vai dizer não. É um rei boicho, né? O cara tá ali com tudo quanto é os políticos de todas as áreas ali, administradores da Pérsia, e o rei tá tratando a rainha dessa forma. E ela diz não. E isso vai ter um preço. Exatamente. E aí, como o Theo falou, o Purim é uma festa com um tempero um pouco mais infantil, né?
Acho que de todas as festas, talvez seja a que as crianças mais gostam, por diversas razões. E aí, realmente, né, você contar isso pra criança, esse começo da história, ele é um pouco passado, né? Ele é pesado pra caramba. Pesado. Então, assim, começa, né, com o rei boy lixo querendo que a mulher dele venha pelada pra ele mostrar pros meninos, tá lá, que bonitona, não sei o que e tal. E aí ela fala, bicho, não vou não, tá doido? E ela se nega, e aí o rei, obviamente, não fica nada contente com a história. Exato. E aí o que a gente conta pras crianças? Que ele se separou da rainha Vashti. Ele se divorciou. Você tá contando pra uma criança de 5 anos, você não vai falar o que aconteceu real. Mas a gente acredita que os nossos ouvintes já tenham um pouco mais de idade. E aí a gente vai contar que, na verdade, ela foi sentenciada à morte. Agora, essa história é tão pesada que nem o texto conta. O texto também não diz que ela foi executada à morte, não diz nada. O texto diz apenas que o rei chamou os conselheiros para chegar à conclusão do que fazer com ela, e um dos conselheiros diz que ela seja destituída do reino dela, ou seja, ela é deserdada. Por outro lado, se ela é uma princesa, ela é de alguma família real, de alguma nobreza, a casa real dela, a casa principesca, a casa o que seja, a casa nobiliárquica dela, não vai entrar em guerra, não vai discutir a questão com o rei e assim por diante? É claro que iria. E simplesmente esse fato de que, não, ela vai ser destituída e tal, e nunca mais aparecer diante de mim, dá a entender que houve alguma coisa. Aí fica mais claro depois, porque o texto continua no capítulo 2 do livro de Esther assim: passadas essas coisas, e já apaziguado o furor do rei Ahasverosh, ele se lembrou de Vashti, e do que fizera a ela, e do que se tinha decretado contra ela. Aí você fala, ele lembrou, se arrependeu, vai chamar ela de volta. Então disseram os moços do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias de seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na casa das mulheres, ou seja, no harém, sob as vistas de Regai, o eunuco do rei responsável pelas mulheres, e dêem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vashti. Se a Vashti estivesse viva, ele teria simplesmente, eu lembrei dela, eu fui tão mal, chamava ela de volta. A partir do momento que a solução para solucionar o problema da ausência de Vashti é casar com outra, arranjar outra rainha, isso demonstra então que a rainha tinha sido morta. Não tem outra explicação. E existem midrashim que vão dar contas, né? O midrash ele tenta solucionar todos esses problemas do texto, ou de qualquer texto. Quando tem uma lacuna, tem algo que não está bem entendido. Quando o texto usa de eufemismos e tal, e não diz exatamente o que ele quer dizer, os rabinos vão lá e falam, opa, aqui tem uma coisa aqui pra gente criar né? E os rabinos nesse momento vão falar, ele mandou matar a Vashti. Eles não têm problema nenhum em falar, obviamente matou a Vashti. Embora não esteja no texto, a tradição judaica claramente atribui que o rei não simplesmente mandou a rainha embora. O rei mandou a rainha pro paredão. Ela não foi exilada, né? Ou, sei lá, devolvida pra casa dela, né? E tal. E, enfim, ele poderia simplesmente, né? Se lembrou dela e sentiu falta, podia ter chamado, né? E aí, boy lixo 100%, né? Manda a mulher vir pelada só com a coroa na cabeça pra mostrar pros amigos, aí manda matar, se arrepende, e aí como é que ele vai resolver o problema? Com o Tinder da época, né? O Tinder da época. Manda fazer um concurso de beleza aí. O Tinder da Babilônia. Passa pra direita as que ele gosta, né? Aliás, eu acho péssimo passar pra direita quem você gosta, né? Tinha que passar pra esquerda. Mas... só falando. Mas, enfim. E aí ele organiza, então, essa coisa maravilhosa, que é um concurso de beleza de moças virgens, né? Necessariamente. Você sabe que no Tinder ainda tem isso? Como assim? Outro dia uma amiga me mandou um print. A vida da mulher solteira é muito difícil. Uma amiga me mandou um print que o cara, como é que é? Não pode ter saído muito. Tinha um que queria a moça virgem. Real. Os açoeiros do ano 2022. Ok.
E como já não bastasse ser ruim o suficiente o concurso de beleza, que já é algo problemático nessa história, é que não era bem um concurso de beleza. Todas elas foram enviadas para a casa das mulheres, ou seja, para o harém. O texto, em certo momento, fala que o rei foi experimentar as moças. Durante 6 meses, ele experimenta as moças até que escolhe a Esther. E você, o querido ouvinte, escolha o que você acredita que seja experimentar as moças. Quer dizer, toda essa história é muito pesada. O livro de Esther é um livro que, de longe, ele não deveria ser um livro para criança. E não é. E não é um livro para criança. E, de certa forma, a gente transformou a festa que acompanha ele numa coisa... É um grande circo com palhacinhos e tudo mais para alegar as crianças, mas... É praticamente um cigarrinho de chocolate da Pan, né? Tem uma coisa muito estranha por trás. Exato. Tem uma coisa muito estranha por trás. Mas também, by the way, aí a gente também tem a mesma questão com Hanukkah, que é uma festa que é tão alegre para as crianças, e vamos acender as velas e isso, e contar das luzes, né? E tal, e do milagre, mas quando a história que está registrada não tem nada do milagre, a história que está registrada é uma história de guerra sangrenta e tudo mais, é uma história extremamente pesada do ponto de vista do período histórico e do que ela significou posteriormente. Ela se arrastou, todo esse período vai se arrastar por 200 anos quase, e vai resultar na dinastia asmoniana, vai resultar no Herodes. Herodes é descendente dos Macabeus, ele é um cara horrível, e ele é descendente desses Macabeus, vai resultar na destruição do templo. Tudo isso é fruto de um mesmo processo histórico. Então é uma história pesada, uma história difícil, e Esther não deixa a desejar nesse sentido. Nesse quesito. Mas aí, né, como bom usuário de Tinder, ele foi lá ver que moças ganhavam pontos com ele. Você sabia que tem isso também? Tem pontos? Tem pontos, eu não sei se a gente troca Tinder por liquidificador depois. Eu, graças a Deus, saí. Mas... Vai pro baú, vai na lojas do baú, mostra a quantidade de pontos. Não, que assim, tipo assim, se não houve sertanejo, ganhou pontos comigo. Ou você fala alguma coisa, tipo assim, gosta de cerveja? Você fala, gosta. Ele fala, ganhou pontos comigo. Eu queria trocar por uma Kawasaki, né? Até hoje não consegui. Então ele vai lá, né, conhecer as moças e ver quais que ganham pontos com ele, até que quem ganha pontos e pode trocar por uma coroa real. O prêmio até que não era mal, né? Ela troca por uma coroa real. Pois é. Esther. Quem vem a ser a rainha Esther, que era essa moça judia, que era criada por esse parente, que aí fica um pouco dúbio se era tio, se era primo, né? Quem era, mas era um familiar dela chamado Mordecai, que era um cara mais velho e que era um judeu ali mais proeminente da comunidade, né? Ele era um cara com um pouco mais de influência ali na comunidade judaica. E aí ela é escolhida e o tio, Mordecai, vamos falar tio, que é mais fácil, ele sugere a ela que ela não diga que é judia, né? Que ela não conte pro marido que ela é judia, porque pode perder pontos. E perde mesmo. Pontos. Eu já fui uma vez por um namorado aconselhada a não contar pra mãe dele que eu sou judia. Oh, meu Deus do céu. Perde pontos com a família. É bem gostoso quando falam isso pra você. E aí, graças a Deus, me livrei desse encosto. E aí, então ele se casa e ela vai com essa identidade escondida, né? E não conta pro marido que ela é judia e vive a vida de rainha dela ali, fazendo as coisas de rainha dela da Pérsia, que não sei o que era naquela época também. Sei lá, lutava pela paz mundial. Falava que o livro preferido era O Pequeno Príncipe, né? Ganhou o concurso de beleza. Mas não posso falar, você sabe, não sei se eu já te contei isso, tá divergindo totalmente do assunto. É a única coisa que eu coleciono edições do Pequeno Príncipe em línguas diferentes. Isso é legal. Você tem em hebraico? Tem, comprei quando eu fui em 2012 pra Israel. E pra comprar na China deu um trabalho do cacete pra explicar pra vendedora lá em Xangai o que eu queria. Mas tem. Me arrependo de não ter comprado em árabe quando eu fui pra Oman. Mas e aí, que mais que acontece nessa história, né? Ela fica lá tendo a vida dela de rainha, até que um dia há uma trama palaciana. Aí a gente tem que mudar aqui o foco.
é um outro foco. Em paralelo a isso, o que está acontecendo na outra cena é o seguinte: tem um cara aí que era do Centrão, ou não sei de que partido ele era, mas de repente ele cai nas graças do rei e o rei eleva ele acima de tudo, começa a ganhar ministério, começa a ganhar não sei o quê. O cara sabia algumas coisas, entendeu? Ele era um mashup de Paulo Guedes com Sérgio Moro, assim, era o Megazord do mal. Né, esse cara era o Haman. Haman era o nome desse primeiro-ministro ou alguma coisa assim. O cara se torna, sei lá, o mão direita do rei. E em algum momento as pessoas começam a se curvar diante do Haman como se estivessem diante do próprio rei. E ele gosta da história, então tem meio que um decreto, assim, não sei se é um decreto ou um decreto tácito, né? Onde as pessoas que passam por ele simplesmente se curvam como estivesse curvando na frente do rei. E um dia tá passando lá o Mordecai, né? Opa, boa tarde, né? Boa tarde. E não se curva diante do Haman, e o Haman fica muito furioso. Isso é uma parte que parece com a história do Guilherme Tell, né? Daquela história que tinha o chapéu do rei lá no poste, e o Guilherme Tell, novo na cidade, ele acaba de chegar lá, ele tá passeando com o filho, ele tá andando, e de repente ele passa pelo poste e os caras, ei, que isso, não se curvou pro... Ele não sabe nem do que estão falando, do que vocês estão falando. E aí ele é preso nessa trama toda com o filho dele, enfim. Guilherme Tell também é uma boa história, fica recomendado aí a leitura do conto de Guilherme Tell, herói nacional da Suíça. É um herói meio neutro. O herói nacional da Suíça tem alguns paralelos aí com a história de Esther. Voltando para a história de Esther, o Haman começa a ficar muito nervoso com essa história desse Mordecai aí, quer saber quem é esse cara. O cara é judeu, né? O que significa ser judeu pro Haman? É o cara que devia estar lá na Judéia. Esse cara é da Judéia, então, e ele tá aqui criando caso, e isso vai levando o Haman a construir esse ódio em relação a esse povo todo que devia estar na Judéia e tá lá na Pérsia. Volta pra tua terra, né? Aliás, como eram as pichações nos anos 20 e 30 por toda a Europa. É legal que eles falam isso hoje em dia, mas também pra terra que é pra gente voltar também não querem que volte, né? Exato, pra puta que pariu que querem que a gente vá mesmo. Estão querendo mandar a gente pra aquele lugar, como diria. Mas enfim, e ao mesmo tempo vai ter uma intriga aí palaciana e o Mordecai fica sabendo dessa história aí. Na Rádio Peão. Na Rádio Peão, ele tá andando Ele tá andando um dia e descobre ali duas pessoas. Uma trama palaciana ali. Adoro. Que querendo derrubar o rei, matar o rei e assim por diante. Guarda essa informação aí. Enquanto isso, o Haman chega pro rei e começa a fazer a cabeça do rei. Você sabe, tem um povo aí, meio estranho. Os caras são da Judéia, mas estão aqui na Pérsia, é uma quantidade enorme. Estão aí pra todo lado. Que história é essa? A Pérsia é para os persas, né? Coisas assim. Pérsia acima de tudo, tá certo? Tá ok? E onde já se viu, Pérsia é para os persas, quem não é persa tem que se curvar, né? Essas coisas todas assim, que a gente já ouviu em algum lugar, e começa a fazer a cabeça do rei de que tem esse povo aí. Que não era pra estar aí. Que não era pra estar ali, que pode ser perigoso, que esse povo pode querer crescer pra cima do rei, crescer pra cima da Pérsia, a Pérsia pode ficar em perigo porque tem esse povo judeu aí. Mais uma curiosidade do livro de Esther, é o primeiro livro onde a palavra judeu aparece. Yehudi, obviamente, como aquele que é habitante ou originário da Judéia. Mas a palavra até então usada para o povo judeu é Bnei Israel, israelitas, né? Os filhos de Israel ou israelitas. E aqui no livro de Esther aparece a palavra Yehudi. E aí então ele fala mal ali do povo judeu e do Mordecai pro rei, para tentar influenciar o rei de maneira ruim. Só que, voltando lá para a trama palaciana, o que aconteceu com aquela trama palaciana em outro momento? O Mordecai, quando ouviu os dois caras tramando contra o rei, deu um jeito de fazer chegar aos ouvidos do rei que havia umas pessoas tramando contra a vida dele. E então
o rei decidiu honrar o Mordecai com isso, porque onde já se viu, o cara salvou a minha vida e tudo mais, e registrou lá nas crônicas do rei, registrou, olha, esse cara aí, o judeu Mordecai, isso, aquilo outro e tal, e deixou lá no livrinho dele, deixou lá o livro de memórias dele, o diário. Meu querido diário, Mordecai, o judeu, me salvou. Aí ficou lá. O rei não tinha decidido ainda o que fazer e tudo mais, acabou caindo no esquecimento essa história toda, e aí vem o Mordecai querendo fazer a cabeça do rei. O Aman, isso, querendo fazer a cabeça do rei para matar essas pessoas. E imagina que não se curvam diante dele. Exatamente. Né? E acho que isso é uma coisa que vale lembrar, pegar do nosso episódio de Kippur, que tem essa coisa muito importante, que assim, judeu não se curva, judeu não se ajoelha. Lembra o Theo contando, né? Que na escola judaica chega às vezes a criança ali na mesa do professor e dá uma ajoelhadinha ali para mostrar a lição de casa, o professor, judeu não se ajoelha! E dá um xerique. Então, assim, se não se ajoelha nem pro professor pra pedir ajuda na lição de casa, o que dirá pra um cara meio PSL, né? Exatamente. E aí o que acontece é que o Aman, então, faz a cabeça do rei, o rei concorda que esse povo deve ser perigoso e tudo mais, e eles tramam, então, que, olha, a gente vai achar aí um dia do calendário pra matar toda essa gente aí. E então eles sorteiam, daí a palavra Purim. Pur, em persa, significa sorteio. Então eles sorteiam um dia e cai no dia 13 do mês de Adar. 13 do mês de Adar, então vira um dia aí de... Não sei se era uma sexta-feira, né? Sexta-feira 13. Mas era o 13 de Adar, era o dia D, a hora H, para que todos os judeus da Pérsia fossem exterminados. Como é que ia ser esse extermínio, né? Então aí o rei chegou à conclusão que ele ia baixar um decreto, que nesse dia, todo e qualquer persa que matasse um judeu, não tem crime aqui, ninguém vai ser julgado. As pessoas têm os seus ódios, os seus desafetos. Os seus desafetos, seja contra judeus ou não, mas quer extravasar, esse é o dia de sair matando, né? Na história da Idade Antiga parece que isso era legal, assim, vamos sair matando umas pessoas assim, tipo aquele filme O Dia de Fúria. No filme O Dia de Fúria é basicamente isso, o cara tá pé da vida com um monte de coisa, o que ele sai? Ele sai matando todo mundo que ele encontra pela frente, é o Dia de Fúria dele. Tem um americano mais recente que chama A Purga, que é isso também, você tem 24 horas, toca uma sirene, aí você tem 24 horas pra fazer o que você quiser, que você não vai ser criminalizado. Tá vendo? É mais ou menos nesse estilo. Se alguém assistiu esse filme, já sabe mais ou menos como é que é a coisa. E o fato é que é publicado aí esse decreto do rei, e então os judeus estão em perigo. O que faz o Mordecai, então? Ele dá uma lembrada no rei, né? Do que aconteceu. Na verdade, não. Ele primeiro ele vai falar com a Esther. Ele vai falar com a Esther, é verdade. Desculpa, gente, a pandemia acabou com a minha memória. Ele vai conversar com a Esther e fala, bom, eu tinha dito aí pra você não falar pro teu marido que tu é judia, mas talvez fosse bom agora, acho que é a hora aí de você revelar e ver aí o que você pode desenrolar pra gente, né? O que pode acontecer. Mas eu acho que antes disso, Theo, antes do decreto, tem uma outra coisa que estava ali no livro de crônicas palacianas, que a vida do rei tinha sido salva pelo Mordecai, e ele resolve se aconselhar com o Haman do que fazer. O que fazer para alguém que salvou a vida do rei? Como é que eu honro, né? Ele chega, na verdade, eu acho que ele chega muito mais suave, né, por Haman. Fala assim, se o rei quisesse homenagear uma pessoa que ele admira muito, quisesse honrar um homem a quem ele deve muito... E Haman, como toda pessoa vaidosa, é meio burra, né? E acha sempre que estão falando dele. É sempre dele que estão falando. E aí, ele fica, nossa, é de mim. Nossa, bota ele num cavalo branco, com o manto real, e a coroa, e o cetro na mão. E o manto, e pirotecnia, e que nem aquele Aladim quando ele chega em Ágraba, né? Ali. Exatamente. Vai, né? Pavões, animais, ouro sendo distribuído, né? Cuspidor de fogo, a coisa toda. Qual é a escola de samba entrando? E aí o rei fala, boa ideia. Gostei. Vou fazer isso. E aí o rei passa um zap por Mordecai.
colar lá no castelo. E o Haman fica chupando o dedo quando vê que não é ele. Quando vê que o rei ainda por cima honrou Mordecai. Aí o ódio dele só cresce mais ainda. Aí você tá certa, aí é que vem todo o sorteio. O sorteio e toda... Porque ele tá realmente vida, né? muito... Tá enfurecido, absolutamente enfurecido. E aí ele resolve que vai fazer esse sorteio e matar os judeus. E aí acontece o que o Theo falou. É sorteado o dia 13 de Adar. E aí o Mordecai passa um zap ali, né, de pergaminho pra Esther, fala, nós podemos trocar ideia. E eles se encontram e ele fala, bom, agora, minha filha, chegou a hora de tu ver com teu marido o que dá pra desenrolar em nosso favor, né? E aí, tá conta o texto que ela fica pensando um tempão o que ela vai fazer, até que ela decide o que ela vai fazer. Os rabinos dizem que ela ficou dias de jejum, pensando em Deus e tudo mais, mas aqui vai outra curiosidade do livro de Esther. É o único livro do cânon judaico, o único livro da Bíblia judaica que não aparece Deus. Não tem a palavra Deus, não tem o nome de Deus, não tem nada a ver com Deus. Ele não aparece pra Deus conversar com não ninguém. aparece, ele não é nem coadjuvante nesse... Tava de férias. No livro de Esther. Ele simplesmente não aparece. Tem uma razão para isso, mas se você estiver lendo o seu livro de Esther numa Bíblia católica, de novo, você vai ter um capítulo a mais dele contando tudo isso, de como ela era bondosa e jejuando para Deus, né? E tudo mais. Mas porque no cânon católico entrou a versão grega do texto que tinha esses acréscimos da época dos rabinos. Então, certas partes desse capítulo entram na tradição oral. Os rabinos comentam, ela jejuou, ela estava pedindo conselho a Deus sobre como fazer nessa hora difícil, nesse momento difícil. Que ela tenha jejuado, porque a gente pensa muito mal quando tá com fome. Mas, enfim, da forma que seja que ela tenha feito, ela chega à conclusão que ela vai chamar um banquete, ela vai armar lá um banquete, um belo jantar, ela e o rei. E nos aposentos dela, né? E Haman. E o Haman se sente o máximo. Sendo convidado, abre a cauda, né? Sendo convocado para um jantar particular com o rei e a rainha, só eles três, eu sou o máximo, tá ok? Imagina o Instagram desse homem. Pois é, ele já tava lá. Os stories ia ficar só os pontinhos. Só os pontinhos dos stories, de tanto que ele tava empolgado com essa história, escolhendo o que ia vestir e tudo mais. Muito bem, chega no dia do banquete, na hora do banquete, a Esther começa com a conversa pro rei. O que o rei faria se tivesse alguém planejando matar a rainha? E aí o rei fica, onde já se viu e tal, sobe no tamanco. Só ele pode, né? Só ele pode mandar matar a rainha, né? Mas ele fica bravo com essa história, onde já se viu que vão matar minha rainha. Quem tá armando isso? Não é só a rainha. Imagina que essa pessoa tá tentando matar os irmãos, os primos, tios, todo mundo da família da rainha. E aí o rei, que é isso? Que história é essa? E aí ela revela, é ele, Haman. Haman tá tentando matar a mim e a todo o meu povo. E o Haman fala, ei, que história é essa? Aí ela já fala, não, é isso mesmo, porque eu sou judia. Ela tira a máscara assim, né? Enfim, ela se revela naquele momento, eu sou judia. E se existe um decreto para matar todo o povo judeu, eu tô inclusa. Porque eu sou judia antes de ser rainha, né? Antes de ser rainha, eu sou judia. E aí ficou aquela cenas do próximo capítulo, todo mundo esperando. Você lembra da marmota dramática? Isso. Em 2010 era um grande hit da internet. Exatamente. Né? Então, de repente... De repente, agora a coisa mudou de figura. O rei, então, fica muito... O que eu faço abalado, agora? Né? Agora, aí tem um lado da história que, assim, as crianças não compram. Eu lembro que as crianças sempre comentavam isso comigo na escola. Não faz muito sentido isso. E daí o rei fala, olha, eu não posso voltar atrás no meu decreto. Eu posso emitir um outro decreto autorizando os judeus a se defenderem quando forem atacados. Tem ministério que é um transatlântico, não dá pra virar. Não dá pra virar. E as crianças falavam assim, ele é o rei, meu Deus do céu. Claro que ele pode voltar atrás. Ele decreta, aquilo lá que eu falei antes, esquece. Não tem nada mais. E pronto, ninguém vai fazer.
se fizer, vocês vão tudo se ferrar, que vai ser condenado. Quem manda aqui sou eu, isso aqui não é democracia, como dizia minha mãe. Exato, e aí era só fazer isso. Vai tentar explicar pra criança o que tá por trás. O que tá por trás era a ideia de uma palavra real, você não volta atrás, porque senão começam a questionar se as decisões do rei, né? Se as decisões do rei então são tão certas assim. A gente tem que lembrar que existe toda uma visão de mundo em que o rei, de certa forma... Os deputados que ele comprou, né? Que de certa forma o rei é alguém mais iluminado e acima de todo mundo, então ele não erra. Então essas coisas é que estão em jogo, né? De certa forma, se a história aconteceu ou não aconteceu assim, não tem problema. O que acontece é que ele manda esse outro decreto e agora os judeus vão poder se defender no dia do ataque deles. Uau. E tudo mais. E aí conta o livro, e aí é uma sanguinolência só, né? A gente pula essa parte assim, lê rapidinho na Megilá no dia da festa de Purim, mas é uma matança geral. Tem também os judeus convertendo pessoas à força, e você sabe que converter à força ao judaísmo é um pouco violento, né? Porque inclui a circuncisão, né? Então é uma conversão forçada ao judaísmo, é um negócio violento. Para homem é meio tenso, né? É realmente violento, enfim. Mas o texto dá conta disso e dá conta depois que o rei manda enforcar o Haman e seus filhos na mesma forca que o Haman tinha construído para enforcar o Mordecai. O Haman, nesse seu vislumbre, ele pensou, todo mundo vai matar os judeus, eu já tenho o meu. O judeu que eu vou matar é o Mordecai, eu não quero matar mais ninguém. É ele que eu quero matar e pendurar na forca. E no final das contas... dar de exemplo, né? No final das contas, é ele mesmo que acaba morrendo na mesma forca, ele e os filhos dele. E aí conta o texto que naquele dia, então, o dia seguinte, né, o dia 14 de Adar, foi um grande dia de regozijo, porque no dia 13 não houve a grande matança que pensaram que fosse ter. E aí os judeus mandaram presentes uns para os outros, porções de comida e tudo mais. E não só isso, como o rei também nomeou o Mordecai como primeiro-ministro no lugar de Haman. E aí o Mordecai, como líder da comunidade judaica na Pérsia, editou para a comunidade que a partir do ano seguinte, todo dia 14 de Adar deveria ser comemorado como o dia da sobrevivência. Como o dia da sobrevivência, né? E aí nasce a história da festa de Purim. Então aí vem a festa. É no dia seguinte, né? Exato. Hoje em dia existe no dia 13 um jejum, chamado jejum de Esther, Ta'anit Esther. E aí no dia 14 a festa de Purim, exceto em Jerusalém e algumas outras cidades, que é no dia 15 de Adar, chamado Shushan Purim. Conta-se que as cidades que eram muradas demorava mais para chegar a notícia. Então, como Jerusalém era murada na época X das quantas, então lá vai comemorar no dia seguinte. Então é toda uma confusão que acontece, que Purim, você sai no dia 14. Ah, aconteceu comigo! Vamos contar. Aconteceu comigo? Vamos lá. Era o primeiro Purim em Jerusalém, certo? Anoitece o dia 13, eu já vesti minha roupa de egípcio, falei, eu vou sair fazendo a festa, entendeu? E saí andando pela rua e tô vendo que quase ninguém tá fantasiado, ali tem alguém com um boné mais engraçado. Falei, pô, não tem nenhuma festa acontecendo. Peguei o busão de egípcio, fui lá pro centro da cidade onde as coisas estão acontecendo. Lá tinha mais gente fantasiada, mas nada acontecendo grande. E eu, o que tá acontecendo aqui? E aí é que eu descobri que Purim em Jerusalém era só no dia seguinte. Então... Você pegou o busão vestido de egípcio? Não é tão mal assim, porque aqui, assim, uma semana antes de Purim já tá todo mundo usando chapéu esquisito, umas coisas. Isso a gente esqueceu de Mas mencionar, a gente tá esperando né? a festa. Cadê a festa? Cadê o pessoal lendo a Megilá? Não Purim tem. é meio um carnaval, assim, né? A galera se fantasia em Purim. Esse é o rolê. Por isso que o Theo tava vestido de egípcio. Não é né? só que eu botei na cabeça que eu ia me vestir de egípcio, gente. Não é tipo... É que tem a ver com a ideia de Esther, que ela se fantasia, digamos assim, de não judia, né? Exato. Ela esconde o seu verdadeiro ser. Daí a ideia de Purim, a gente usar máscaras ou usar fantasias. Fantasias, né? É bem divertido, assim, de ver. As crianças gostam, né? E a fantasia mais comum, acho, para as mulheres é se fantasiar de Rainha Esther. E para mim, aí tem melhores momentos do judaísmo brasileiro, assim, é aquela mulher na frente da Hebraica em 2017, acho, né? Que foi quando o Bolsonaro foi fui falar na Rainha Esther. Hebraica. Ela já foi Rainha Esther 5 vezes!
Eu amo essa mulher, eu queria ser amiga dela. Eu acho ela maravilhosa. Mas, né, você pode se fantasiar aí do que você quiser de sereia. Contanto que não seja agressivo para outras pessoas. Exato. Você se fantasia do que você gosta. Pode ser de sereia, de bichinho, de, sei lá, do que você gosta. Pokémon, o que você quiser. Pokémon, eu acho super engraçado. Passa maquiagem. Então aí vai ter esse lado que é um pouco carnavalesco de Purim, que é essa coisa das máscaras e das fantasias. O nome Esther... Tem aqui, o nome em geral que aparece no livro é Esther, e em algum momento aparece o nome Hadassah. E aí tem a pergunta, mas é Hadassah ou é Esther? E aí os rabinos dizem que Hadassah é o nome judaico dela e Esther é o nome persa. E faz sentido os rabinos falarem isso, porque tinha uma deusa, uma divindade chamada Ishtar na Pérsia. Então faz sentido que talvez tivesse um nome feminino parecido. Uma corruptela, né? Mas o curioso é que Esther, em hebraico, a raiz do nome é Seter, que é segredo, que é algo escondido. Né? Olha, tudo a ver, então, né? Hester é o escondimento, é o ato de esconder, Hester. Então, e é um nome bem comum, né? Assim, é um nome mulher, judaico muito comum. Super comum, assim. E eu gosto, eu acho bem bonito. Essa é outra curiosidade do livro de Esther. E aí, respondendo aquela curiosidade do nome de Deus e por que Deus não aparece, os rabinos vão dizer que Deus está escondido no livro de Esther. E ele está escondido e se manifesta pelas ações dos seres humanos. E aí tem toda uma teologia que vai ser desenvolvida a partir daí. Que você fica esperando que o milagre vem de fora, mas o milagre pode vir de dentro. O milagre depende da sua ação também. A ação divina no mundo só ocorre através das suas mãos. Você tem um poder de criar mudança, de criar realidade. Então você precisa fazer algo, você precisa agir no mundo. Essa é a mensagem do livro de Esther. Pô, muito bom. E aí tem outra coisa carnavalesca da festa de Purim, que eu falei no começo do episódio, é a festa que a gente mais bebe, né? E aí qual é a ideia? Que você vá beber, e aí a recomendação aí é beber vinho, até que você não consiga distinguir quem é bom de quem é mal. Quem é o Aman de quem é Mordecai. Mordecai, exato. Então que beba bastante. Então é a festa que a galera fica ali um pouco, pra usar a piadinha do Egito, pra lá de Bagdá. Egito não, Iraque. Pra lá de Bagdá. Uma piadinha persa, o cara fica pra lá de Bagdá. Vai parar inteira. Mas o lado politicamente correto de boa parte das comunidades é justamente não incentivar essa beberrança toda. Bom, primeiro porque é perigoso. E a gente conhece abusos que existem quando você abusa do álcool, você corre risco de acabar abusando ou sendo abusado de outras formas. Então, apesar de existir essa fala, é uma fala menor dentro da própria tradição, mas virou um costume muito deliberado, então tem festas de open bar e tudo mais, e hoje em dia a tendência é diminuir isso. Então hoje em dia tem muitas festas que põem mais a ênfase na alegria, aí são festas com drinks não alcoólicos, festa fantasia e tudo mais. E como é que é na sinagoga? A sinagoga é tudo muito sério, né, gente? Tudo é muito sério, então a gente tá falando de um rito religioso. Afinal de contas, então, na noite de Purim, a gente começa a rezar o Arvit, a reza da noite, e no decorrer do Arvit, a gente vai abrir a Megilá. Como é que você deve ir vestido na sinagoga? Fantasiado! Você tem que ir fantasiado. Os rabinos, Os rabinos estão fantasiados, o Razan tá todo mundo fantasiado. É distribuído cornetinha, matraca, tudo que faz barulho. Vocês ouviram, né? Porque no meio da leitura da Megilá, quando o leitor pronuncia o nome de Haman, vai a barulhada inteira. Vai toda aquela barulhada tentando apagar o nome de Haman. Então você ouve Haman e gira as suas matracas, as suas cornetas. Grita. Tem tudo quanto é tipo de coisa, todo tipo de barulho que você faz para apagar o nome de Haman da história de Esther. Por isso que esse episódio foi um pouco mais barulhento que o normal. Então é um costume aí muito difundido fazer essa barulhada toda. E aí tem uma outra curiosidade do livro de Esther. Quando uma pessoa está estudando para ser escriba, ela está aprendendo a escrever rolo de Torá, ela não aprende a escrever rolo de Torá.
Ela aprende a escrever as letras do alfabeto, seguindo as regras da lei judaica para isso. Depois que a pessoa está pronta, a prova dela é escrever Megilat Esther. Você treina escrevendo Megilat Esther. Por quê? Porque lá tem todas as letras, a técnica de escrita é exatamente a mesma técnica da Torá, e você não corre o risco de errar o nome de Deus. Por quê? Porque não tem o nome de Deus. Por outro lado, você tem que aprender as técnicas de como apagar um determinado erro. E vamos dizer que você é um aluno tão bom e não errou nada na Megilat Esther. Como é que você vai treinar como se apaga, como se raspa uma palavra para apagar ela? Haman, porque Haman é um nome que você deve apagar. Então você treina como apagar com o nome de Haman e não corre o risco de errar o nome de Deus. Então essa é um truque. Passou, você é muito bom de escrever Megilat Esther, então você pode escrever Mezuzá, pode escrever Tefilim, pode escrever Sefer Torah e assim por diante. E aí a comida, né, que a gente falou, se chama Osnei Haman, que é a orelha do Haman. Então a ideia é que a gente coma a orelha dele, que é exatamente a orelha. Olha, toda essa história é uma história muito louca. Que em hebraico é Osnei Haman, que é tradução direta do Humantashen, do Yiddish, que é as orelhas de Human. Human é o... Mas Tashen é o Haman. Bolsinha. Então, aí tem outro problema, porque o Tashen é bolsa. Então é a bolsa do Haman. Ok. Em hebraico virou as orelhas do Haman. E isso faz com que todas as crianças da escola judaica, quando estão contando a história de Esther, no final fala que, e aí no final o rei mandou cortar as orelhas do Haman. Ninguém fala dele sendo enforcado, todo mundo esquece e fala que ele cortaram as orelhas. Por quê? Porque associa com a comida chamada orelhas de Haman. Agora, qual é o pior? Nos Estados Unidos, essa história de orelha não existe. Em todos os sites que você pesquisar, você vai ver que os docinhos, os Osnei Haman, são feitos em forma do chapéu do Haman. O chapéu do Haman era triangular. Eu fico imaginando aquele frolo, aquele, sabe, como é que é o nome? Do Corcunda de Notre Dame. Ele tem um chapéu triangular, assim. E nos Estados Unidos falam que é isso, que o chapéu dele era triangular. Ou seja, ninguém sabe a origem desse doce. Ele parece uma esfirra, mas é doce. Existem alguns que fazem com uma massa, aquela massa podre, eu odeio esse nome. Péssimo, massa folhada. Tem uns que fazem com massa folhada e tem gente que faz com uma massa parecida com massa de esfirra mesmo, bem macia. É a minha receita. Essa é que eu mais gosto. Você bota a uva lá dentro e açúcar. Quando você bota pra assar aquilo, aquela uva estoura lá dentro daquela massa, mistura com aquele açúcar, começa meio que fermentar, vai virando uma espécie de vinho e entrando pela massa assim, e quando você tira, ela ainda não é vinho completo, mas já bebeu toda a massa. Mas é uma delícia. É uma delícia. E tem os Haman de todos os sabores, né? Pra mim a melhor seria essa. Eu gosto muito dessa com uva e eu uso uma uva que chama Vitória, que ela não tem caroço. Fica perfeita. E dá pra fazer, eu acho que fica bom também com damasco. E Vitória tem tudo a ver com Purim, né? Pode crer. E eu uso essa, é uma uva nordestina, se eu não me engano. E dá pra fazer com damasco também. Enfim, eu vou mandar a receita na newsletter e aí você dá pra fazer de todo jeito. Gosto. Por aqui se encontra de chocolate, se encontra de... Fica bom também. Enfim, a ideia é agradar as crianças, então... tem que ser quem doce. Gosta de doce, tipo eu. Mas acho que com isso a gente termina, né? A história e o episódio. Enfim, já, né? Ao longo da história a gente foi contando como é a festa, como são feitas as coisas, né? E aí, pra partir pro final, hoje a gente, na verdade, não tem uma recomendação, a gente tem uma constatação de série pra falar pra vocês. Acho que em 2010, se eu não me engano, a Rede Record fez a primeira série bíblica deles, que foi a História de Esther. Acho que se chama, inclusive, a História de Esther. A Record agora tem um serviço de streaming, daí eu acredito que esteja disponível no serviço de streaming deles. Ela não é boa, mas ela não é ruim. Então, por isso que é uma constatação. Você tem atores bons, alguns atores que são bons. O texto é um pouco cagado, como todo texto de época, né? Assim, coisa e de adaptação época. Também, né? Tentam fazer um texto mais moderno para um negócio que se passa na Pérsia Antiga, então fica um texto um pouco deslocado, assim, temporalmente, né? Mas tem, porque eu não consegui pensar em nenhum outro Bom, eu recomendo o conto do Guilherme Tell,
Eu acho que tem tudo a ver. Enquanto paralelo, a gente vê como que essas histórias, elas entram para o imaginário popular e elas vão sendo repensadas, readequadas a diferentes realidades. O conto do Guilherme Tell tem muito a ver com essa história toda da Rainha Esther. E a dica de ler a Megilat Esther, né? E não leia com criança do lado. É verdade. Tire as crianças da sala. Lê primeiro, faz as suas censuras e aí pode contar para as crianças de acordo com a sua censura. Na livraria Sefer provavelmente deve ter alguma versão adaptada. Esther para crianças. Não sei se tem, mas talvez tenha. Dá uma procurada, é possível que tenha, né? Que realmente é um pouco brutal, né? Para criança. Acho que de recomendações era isso, né? Gostei, então, da sua recomendação da história do Guilherme Tell. E tem esse... É meio compridinha essa série da Record, viu? Tem, sei lá, bem uns 20 capítulos, talvez. Puxa. É compridinha. E é graças aos nossos apoiadores que o Torá com Fritas continua chegando quinzenalmente a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a Marcos Santos, Ana Carolina Bragança, Davi Beraja, Heloísa Montenegro, Sérgio Raposo, Juliana Albuquerque, Sara Moraes, Alan Oliveira, Otto Canabrava, Fátima Soares, Gregory Chebeliski, Uri Lam, Maria Eduarda Yerke, Paulo Almeida, Luísa Palácio, Miranildo Filho, Ariela Kilinski, Ivana Leite, Fernanda Goulart, Laís Lima, Jurandir Manuel, Sara Bergamin, Breno de San Martin e Kleber Lima. A vocês, nosso muito obrigado. E para nos apoiar, basta acessar a nossa página no Catarse e conferir as faixas de apoio disponíveis. E, bom, então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é o @toracomfritas. Vocês podem nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Holtz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Havana Aguila. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @o de sempre ou @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu e Hag Purim Sameach! Hag Purim Sameach e até o próximo episódio.